Então eu convido você para fechar os seus olhos. Você pode até mesmo querer colocar suas mãos em seu coração. E com este convite, deixe-nos pedir ao Espírito, o Criador, nosso eu superior, para se aproximar. Querido Espírito, aproxime-se, aproxime-se, aproxime-se. Deixe-me sentir o amor que você tem. Deixe-me senti-lo na minha vida cotidiana. Deixe-me expressar a beleza, a graça e a sabedoria do Espírito em minhas ações diárias. Que esta seja uma fusão contínua com meu eu superior. Por favor, Espírito, envie lembretes para mim todos os dias de como eu posso saber que estamos profundamente conectados, sempre. E seja muito claro sobre o que é esse sinal para mim, pessoalmente, de forma que eu possa continuar este diálogo toda vez que eu ver aquele sinal, para que eu possa ser lembrado de que eu sou amado, além de qualquer medida. Então agora, você pode gentilmente relaxar suas mãos em seu colo, nesta bolha de amor que estamos sentindo esta conexão com o Espírito. Nós agora convidamos a mensagem de Cryon. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Isso é difícil eu expressar para vocês. O que é amar um ser humano a partir do outro lado do véu? Nós não vemos vocês em sua pele, meus queridos. Nós já dissemos isso antes. Nós vemos sua alma magnífica, completa. Nós vemos todas as suas vidas. Nós vemos o propósito. Nós vemos os propósitos com os quais você veio, pelo que você está passando, seus pedidos, suas lutas. E muito disso que nós vemos é devido a algo que vocês criaram, chamado o véu. Então aqui está uma canalização que nós demos muitas vezes antes, mas não para esse grupo, e não desta forma. Há alguns que disseram que se não houvesse véu, nós estaríamos tão melhores. Nós veríamos as coisas, nós compreenderíamos nossa divindade. E eu digo para vocês, se não houvesse véu, não haveria teste. O teste não é um teste de você, meu querido, ou da sua alma, meu querido. O teste é um teste de energia no planeta. É um teste planetário. É por isso que você vem com livre-arbítrio e dualidade. Você precisa ver todas as coisas obscuras e todas as coisas iluminadas e fazer as suas próprias escolhas. Já que você está assistindo este programa em particular, ou ouvindo ele, provavelmente você está muito consciente de que há uma batalha acontecendo no planeta. Sempre há. Nós falamos sobre o equilíbrio da luz e escuridão e como esse equilíbrio mudou, especialmente ao longo dos últimos anos, de que a luz está começando a se apresentar de forma muito lentamente e que vocês começarão a ver coisas que nunca viram antes. E a sociedade, ela mesma,
está começando a estar um pouco melhor na questão da integridade. A sociedade ela mesma está começando a despertar para verdades maiores. E isto é algo que vocês estão vendo de forma universal em seu país, ao redor do mundo, não apenas para os trabalhadores da luz. Isso deveria dizer algo a vocês. Mas todas essas coisas que parecem ser posicionadas pelo véu, eu quero falar sobre o véu. Eu quero dar a vocês algumas informações a respeito. Esta separação entre você, em sua forma humana, e aquilo que é a magnificência de Deus, não é um véu que foi criado pelo Criador. Vocês o criaram. Vocês criaram essa separação em particular, como um item que vocês experimentariam quando viessem para esse planeta. E nisto eu digo a vocês, já que é o seu véu que separa você daquilo que é divino, você está encarregado disso. Então esse véu sobre o qual vocês falam não é algo que foi construído e criado pelos trabalhadores do outro lado do véu, para impedir vocês de verem a verdade. Isto é algo que vocês criaram neste planeta, mesmo antes de vocês chegarem aqui, para impedir vocês de verem coisas que não seriam tão justas para a dualidade. Mas o que está acontecendo nisso? Eu quero contar. É que este véu não apenas está mudando, mas está se tornando mais transparente. Isso também é algo que vocês fizeram. E por que vocês o fizeram? Vocês poderiam fazer uma pergunta? Bem, se estamos encarregados de onde está o véu coletivamente, haverá alguma vez, algum tempo, quando ele terá ido embora? Deixe-me levar vocês em sua imaginação para um outro planeta. Nós chamaremos a este de uma outra terra, deixando-nos levar vocês até lá por um momento. E digamos que aquela outra terra teve as mesmas questões que vocês. E agora você percebe que eu estou levando você para o passado, um lugar muito distante nesta mesma galáxia, onde há um outro lugar, onde as almas estão tendo dificuldades, passando por isso e tendo esse tipo de coisas. E fizeram até mesmo coisas muito piores do que a sua sociedade já fez, onde literalmente eles participaram do genocídio e vieram de um lugar muito escuro. E então tiveram uma mudança. E ao longo dos anos, aquele véu começou a diminuir. Ao longo dos anos, muitos deles perceberam a sua própria divindade. Eles eram assim como vocês. Seus testes eram muito parecidos com o de vocês. Eles tinham dualidades, tinham luz, eles tinham escuridão. O planeta deles era diferente do seu, mas eles tinham os mesmos atributos. E então um dia, o véu desapareceu. Tudo o que eles tinham feito. E eles trabalharam duro para aquilo. E foi um dia de celebração. E naquela época, eles viram a majestade de Deus e o amor por eles. E eles se tornaram um planeta ascenso. E é isto que pode acontecer. Alguns deles vêm até aqui, meus queridos, e quando eles o fazem, vocês não veem um outro humanoide. Vocês não veem um anjo, sem ter nenhuma ideia. E vocês dizem, bem, aqui está essa bela criatura que vem do céu, e aqui vem ela para nos dar conselhos.
E se não fosse isso? E se fosse um ser ascenso de um planeta que passou por aquilo que vocês estão passando, vindo até aqui para amar vocês e dar conselhos e ajudar vocês? Quase o mundo inteiro acredita em anjos. Eles parecem vir até vocês em todas as culturas. Eles se parecem ser históricos. Eles se parecem ser lendário. E se eles tivessem vindo de algum outro lugar? Meus queridos, há algo mais para dizer a vocês. Se vocês querem saber de onde vêm as almas, por exemplo, agora mesmo, vocês têm todas essas almas no planeta e elas continuam aumentando. De onde elas vêm? O que elas faziam antes de chegar à Terra? E eu direi, algumas delas vieram destes outros lugares para fazer tudo novamente. Mas quando há esse tipo de alma, elas vêm sabendo aquilo que é possível. E isto está em seu DNA, está em sua psique. Eles são positivos com relação ao futuro, já passaram por isso antes. São aqueles que estão começando a ser as velhas almas mais rapidamente, porque já viram essas coisas. Eles são trabalhadores da luz. E talvez alguns deles sejam vocês. O véu move-se, e ele se moveu. Moveu-se para mais próximo de vocês. Isso significa que ele está mais fino, conforme aquele amor do Espírito aproxima-se de vocês. E aquele véu aproxima-se de vocês. Vocês veem além dele muito mais facilmente. Vocês começam a vê-lo pelo que ele é. Uma separação criada pelo homem, pelo ser humano, entre aquilo que é humano e aquilo que é a fonte criativa. Cada círculo dos 12, nós atravessamos a ponte. Aquela ponte, meus queridos, aquelas brumas, meus queridos, aquilo é o véu. Então já o identifiquei para vocês. E quando vocês o atravessarem novamente hoje, eu quero que vocês se lembrem disso. Vocês atravessam para um lugar que é perfeito, um lugar chamado sua alma, um lugar que é lendário, com vidas passadas de toda esta galáxia, não apenas aqui na Terra. Os muitos de vocês, meus queridos, estão lá. E nós já falamos sobre essas coisas antes. Então, verdadeiramente, no círculo dos 12, estamos ensinando vocês a atravessarem o véu, a ficarem confortáveis com aquilo que vocês veem, e para trazer de volta ajudantes para integrá-los em suas vidas. E nisso vocês estão sendo preparados para aquilo que acontecerá nesta terra em algum dia, quando isso será algo do senso comum para quase todos os seres humanos, e eles começarão a compreender que há uma meta, e talvez haja uma meta de integridade, ou uma meta de compaixão, ou uma meta de amor. Mas estas são as metas que começam a substituir algumas das coisas que eles pensavam criar uma boa vida. E haverá então a compreensão de que quanto mais vocês puderem trazer do outro lado do véu e aplicar-se para si mesmos, mais grandiosos vocês se tornam. Mais tempo vocês vivem e mais fácil será a cura que vocês desejam. Então essa canalização sobre o véu, mas realmente é sobre o seu relacionamento com a fonte criativa. O quão próximo você quer estar? Há alguns de vocês que gostariam de pegar o véu e colocar sobre si mesmo, até tal ponto, de forma que vocês não sintam uma separação. Há aqueles que fazem isto.
Isto é chamado de mestria. Então realmente não haverá véu para eles, e eles não desaparecem em um flash ou vão para os céus. Eles simplesmente se tornam um ser humano com quem você gostaria de estar. Amoroso, compassivo, uma nova super-alma, talvez, você poderia dizer. Alguém que lhe der o caminho e realmente compreende o amor do Espírito, o amor de Deus, por tudo o que é, sem as doutrinas ou as regras com as quais vocês estão acostumados. Alguém que ficaria à sua frente e te convidaria para vir, para simplesmente estar com Ele, onde Ele ouve você, conforme você verte para Ele os seus problemas, e essa pessoa amará você o tempo todo em que você estiver falando. Estes são os tipos de pessoas que vocês encontrarão e que farão parte da sua sociedade. É garantido. Por quê, meus queridos? Isto já aconteceu antes. Esta não é a primeira vez que eu já vi isto. É por isso que eu estou na Terra. É por isso que eu vim em 1989. Quando pudemos ver que este planeta estava se movendo numa direção, e então nós o celebramos, porque nós vimos os potenciais daquilo que estava por vir. Abençoados são aqueles nesse planeta agora, especialmente aqueles que compreendem que eles têm tanto controle sobre suas próprias vidas, sua própria divindade, seu próprio fator de alegria, que eles possam infiltrar a escuridão de tal forma que a escuridão desaparecerá. E haverá uma aceleração do amor no planeta. Eu sou Cryon e eu amo a humanidade. E assim é.